Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 3, versículos 7 a 12. Assim está escrito: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Aqui estamos diante de um momento em que Jesus, juntamente com os seus discípulos, se dirigem para uma outra direção a fim de continuar o seu ministério. Um ministério abençoado, produtivo, pregar, ensinar e curar. E quando Jesus está indo juntamente com os seus discípulos da Galileia, começa a seguir a ele uma grande multidão de Galileia, da Judéia e de várias cidades ali, como Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão e de perto também de Tiro e de Sidom. Então não eram poucas pessoas, era muita gente que estava seguindo a Jesus. Por quê? Porque essa grande multidão que passou a seguir a Jesus o fez por quê? Porque eles, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. Então isso mostra que alguém que foi abençoado por Jesus deu o seu testemunho e outras pessoas, vendo esta pessoa e conhecendo-a, sabiam o que lhe tinha acontecido e creram nas suas palavras. E mais do que isso, foram aonde Jesus estava. E quando chega lá, Jesus então vê aquela grande multidão, pede que se afaste um pouco da beira da praia, para que ele possa então ensinar aquela multidão. E o que ocorre é que enquanto Jesus está por ali, ele vai curando as pessoas que ele veio para isto, e outros se arremessavam sobre ele, ou seja, se lançavam, se jogavam sobre Jesus para ao menos tocá-lo, porque a fé deles era que se pelo menos tocasse em Jesus, eles seriam curados. A semelhança daquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela foi alimentada pela fé e quando chegou por detrás de Jesus, tocou na orla dos seus vestidos e foi curada. Aqui estava uma multidão. E ele começou então a fazer o seu trabalho e os espíritos malignos procurando se manifestar, mas Jesus os repreendia e eles então se calavam. Com isso aqui nós vamos encontrar algumas lições sobre as multidões que procuram a Jesus. Então, estas multidões que foram à procura de Jesus, eles têm algumas lições para nos ensinar. Isto no trato de Jesus para com estas pessoas. Então, nós começamos a observar aqui que quando Jesus retirou-se com seus discípulos,
Diz-nos aqui que seguia uma grande multidão. A multidão foi em busca de Jesus. Isto porque eles entendiam que em Jesus eles iriam encontrar aquilo de que tinham necessidade. Se não encontrasse em Jesus a satisfação das suas necessidades, dos seus problemas, certamente eles não o teriam procurado. E por que procuraram? Porque reconheceram Jesus como o enviado de Deus para realizar as obras do Pai. O próprio Jesus disse que ele veio para fazer as obras do Pai. E ele então pregava, ensinava, curava e expulsava demônios. Esta obra Jesus fez nos 3 anos do seu ministério, em vários lugares. Jesus não ficava preso a um lugar. Jesus não ficava preso a 4 paredes. Não. Jesus desenvolveu seu ministério a céu aberto. Ele ia ao templo, sim, mas a maioria das vezes era a céu aberto. E não era no único lugar. Quem quiser ser abençoado, que venha aqui. Eu não vou lá onde estão as pessoas. Elas que venham aqui. Não. Jesus não fazia assim. Jesus era diferente. Jesus ia ao encontro das pessoas. A Escritura diz que ele andava por todo lugar. Ele foi em todas as aldeias, ele foi nos rincões, ele foi nos lugares abastados, ele foi nos lugares necessitados. Jesus não escolhia lugar. Jesus ia aonde deveria ir. E isso é o bastante para nós entendermos e aprender com Jesus que não se escolhe lugar para realizar a obra de Deus. Nós temos que estar à disponibilidade para o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Jesus mostra isso. Ele era livre para ir a todos os lugares com a sua mensagem, e em todos os lugares que ele chegou, as pessoas estavam em volta dele. Então, as lições que aprendemos aqui desta grande multidão que foi em busca de Jesus, porque eles ouviram. Veja como é bom o testemunho. Há pessoas que recebem bênçãos de Deus e não testificam. Portanto, ninguém sabe, ninguém tem conhecimento. Mas quando há o testemunho, as pessoas tomam conhecimento e aí elas são despertadas e direcionadas a buscarem ao Senhor. Então, 3 lições nós aprendemos aqui com esta multidão. Primeiro, as necessidades humanas motivavam as pessoas a irem ao encontro de Jesus. E como é que eles iam? Iam aqueles que estavam enfermos, aqueles que tinham problemas, que tinham as suas necessidades, eles iam ao encontro de Jesus porque criam que as suas necessidades e enfermidades poderiam ser repreendidas e satisfeita a sua vida com a saúde que eles precisavam. Então, a primeira lição é que as necessidades motivam as pessoas a ir ao encontro de Jesus. Todos nós que hoje servimos a Deus, nós tivemos um ponto na vida que uma necessidade nos levou ao encontro de Jesus. E como Jesus nunca rejeitou a ninguém, nos recebeu, transformou a nossa vida e nós continuamos seguindo e adorando-o. Mas todos nós chegamos a Jesus em função de uma necessidade que tínhamos. Pode procurar. O dia que você se chegou a Cristo, o dia que seu coração se abriu para receber a salvação oferecida por Jesus, foi um dia em que você estava com uma necessidade que ninguém poderia supri-la, a não ser Jesus. E você, ao ouvir a palavra dele, o seu coração se abriu, sua necessidade foi satisfeita e você está salvo, liberto e transformado, servindo ao Senhor.
Segunda lição é que não existe barreira ou distância que possa impedir um necessitado de buscar a Jesus. De buscar a Jesus. Eu citei há pouco a mulher do fluxo de sangue. Que dificuldade para aquela mulher chegar a Jesus. Do lugar onde ela estava, à distância de Jesus, ela tinha que caminhar muito. E não era um caminho livre, era um caminho fechado. As pessoas estavam em volta de Jesus, uma grande multidão. E a mulher, enfraquecida pela enfermidade, como é que ela poderia fazer isso? Mas a necessidade dela não mediu a distância. A distância não foi o impedimento. As pessoas à volta de Jesus também não foi impedimento. Ela foi caminhando, entrando aqui, ali, acolá, até que chegou aonde estava Jesus. E ao chegar, aconteceu o que ela cria, que seria curada e liberta daquele mal. E ela foi curada por Jesus. As pessoas depois começaram a ignorar, mas disse: fui eu, Senhor. Jesus disse: vai em paz, tua fé te salvou. Então, não existe nenhuma barreira ou distância que impeça uma pessoa necessitada de buscar a Jesus. E a terceira lição é que o testemunho das pessoas que foram curadas e beneficiadas por Jesus, certamente esse testemunho motiva as pessoas. Porque eles ouvem o testemunho e eles dizem: pô, se para fulano, que estava com essa necessidade, que testemunhou agora, e foi a Jesus, e o caso dele teve uma resposta, uma solução, eu também tenho uma necessidade. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou também a Jesus. E a pessoa vai diante de Jesus, como foi aqui, ó. E uma grande multidão que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Vinha ter com ele. Então, que 3 lições esta multidão nos ensina, as pessoas em particular, é que as necessidades humanas motivam as pessoas a irem ao encontro de Jesus. E que para estas pessoas necessitadas não existe barreira ou distância que as impeça de chegar à presença de Jesus. E terceiro, o testemunho de alguém que foi abençoado por Jesus, esse testemunho vai motivar e encorajar outras pessoas também a irem a Jesus. Agora, aqui nós vimos com relação às pessoas necessitadas. Então, eles são motivados a ir a Jesus, eles não se deixam levar pela barreira ou pela distância, mas a necessidade os leva a ir, e o testemunho de outros desperta-lhes a fé para ir a Jesus. Estas pessoas chegando diante de Jesus, esta multidão, como é que Jesus tratava as pessoas? Tratava de qualquer jeito? Tratava com dureza? Não! Jesus não era assim. Jesus nos ensina como se deve tratar as pessoas. E de que forma Jesus tratava? Vamos encontrar aqui 4 momentos também. Vimos aqui 3 lições da multidão. A necessidade humana motiva as pessoas a ir ao encontro de Jesus. E para um necessitado, não existe barreira ou distância que impeça de ir a Jesus. E terceiro, o testemunho de alguém beneficiado por Jesus motiva e gera fé no coração das pessoas para que elas vão a Jesus. E quando chegam lá, o que é que Jesus faz? Bem, em primeiro lugar, Jesus recebeu a todos. Jesus não colocou limites e obstáculos. Tem muita gente, só vou atender os 5 primeiros, os outros vão embora. Não. Jesus recebeu a todos.
Jesus não tinha favoritos ou privilegiados. Todos tinham necessidades. Todos precisavam da misericórdia de Deus através de Jesus. Segundo, Jesus recebeu essas pessoas que foram a ele e Jesus curou as pessoas. Está dito aqui, vinham ter com ele, e porque ele tinha curado a muitos. Então Jesus curava as pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, essas pessoas que vinham a Jesus eram recebidas por Jesus. Segundo, ao vir a Jesus, essas pessoas eram curadas, fosse a enfermidade física, fosse espiritual, Jesus tinha cura para elas. Terceiro, com este trabalho, Jesus passava também a ensinar as multidões. Jesus nunca abriu mão do ensino. Não, hoje só é dia de cura, então não tem ensino. É só cura, é só milagre. Não. Jesus fazia, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava. Não tinha um dia só para ensinar, um dia só para pregar, outro dia só para curar. Não. Jesus fazia tudo ao mesmo tempo. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então ele ensinava estas multidões. E o quarto que nós observamos é que entre as multidões que iam com as suas necessidades, existiam aqueles que estavam possuídos de espíritos malignos. Estavam endemoniados. E diz aqui que os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és filho de Deus. E Jesus dizia a eles, os ameaçava muito para que não se manifestasse. Ou seja, Jesus proibiu a publicidade dos demônios. Fazer publicidade dos demônios e colocar as pessoas endemoniadas em exposição diante dos demais. Jesus nunca fez isso e nunca aprovou quem faz. Demônios é para ser expulso em nome de Jesus. Não é para ser entrevistado, não é para se fazer publicidade de demônios. Nós temos que fazer publicidade do nome de Jesus, do evangelho de Jesus, do ensino de Jesus, das curas que Jesus realizou, das libertações que Jesus realizou. Com relação ao demônio, ele não deve receber o nosso testemunho. Ele tem que ser repreendido e expulso em nome de Jesus. Era o que Jesus fazia. Então, as multidões que procuram a Jesus, eles vão porque têm necessidades. E as necessidades motivam as pessoas a ir a Jesus. E as pessoas necessitadas não se deixam levar por uma barreira ou distância como um impedimento. Eles rompem essas barreiras ou distância e chegam a Jesus. E também outros que dão testemunho motivam e despertam as pessoas a ir a Jesus. Quando eles vão, Jesus recebe, Jesus cura, Jesus ensina, Jesus expulsa os demônios e as pessoas são curadas e libertas e glorificam a Deus. Isso está acontecendo nos nossos dias? Como está sendo realizada a obra de Deus? De que maneira os necessitados estão encontrando um caminho seguro para que sejam conduzidos a Jesus? Jesus recebeu. Jesus tratou a todos bem. Jesus supriu a necessidade. E eles, então, ao voltarem para casa, voltaram diferentes, transformados, alegres, libertos e abençoados, porque encontraram em Jesus aquilo de que tinham necessidade. Que eu e você possamos pensar e refletir. Qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é o problema que te atormenta? Como esta multidão, procure a Jesus. Não olhe para dificuldades, para distância, para barreiras. Procure a Jesus. Ouça testemunho de outros que foram beneficiados. Isso vai alimentar a sua fé. E ao chegar, Jesus vai te receber, Jesus vai te curar, Jesus vai te ensinar,
E se você estiver oprimido, ele vai expulsar o demônio e vai te libertar, e você vai ser livre e liberto para a glória de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.